meu irmão, minha irmã, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, Ele acompanhe durante a transmissão do nosso culto online. Você é muito bem-vindo e muito bem-vinda neste culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Quando lá do céu descendo para o seu Jesus voltar, e o clarim de Deus a todos proclamar, e chegou o grande dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Glorioso em sua vida vai reinar aqui Jesus, o Cordeiro que imolaram sobre a cruz. As nações verão então o resplendor do grande Rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus meu Salvador, desprezaram e insultaram meu Senhor, mas faustoso veio o dia da vitória do meu rei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Em mim mesmo nada tenho em que possa confiar, mas Jesus ali na cruz me quis salvar. Tão somente nele espero, sim, eu sempre esperarei, eu por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia da vitória do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela sua imensa graça lá estarei. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Senhor Jesus, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua graça. Nós pedimos também, Deus, pelos nossos irmãos, Pai, que o Senhor esteja dando graça, abençoando cada família, Pai, que representa esse ministério. Pai, cuida, Pai, de cada um. Muito obrigado pelas vidas de cada um, Pai eterno. Oramos em nome de Jesus, para a sua glória, hoje e para sempre. Amém. Glória a Deus. Amém. Senhor amado e Pai querido, nesse nós oramos a Ti, ó Pai, para, Senhor, pedir, Senhor, que o Senhor perdoe, Senhor, os nossos pecados, as nossas culpas, as nossas falhas, Senhor. Neste momento de confissão, ó Pai, nós confessamos a Ti, Senhor, que carecemos, Senhor, do Teu amor, da Tua misericórdia, ó Pai. Perdoa, Senhor, muitas vezes falhamos, Senhor, por omissão, outras vezes por excesso, ó Pai. Mas queremos confessar a Ti, ó Pai, a nossa pequenez, confiantes, Senhor, de que o Senhor é poderoso para salvar, o Senhor é poderoso para nos perdoar, ó Pai. Pedimos perdão, Senhor, pela nossa pátria, Senhor,
pelos erros cometidos, Senhor, pela nossa pátria, Senhor, diante de Ti, Senhor, diante do Teu Evangelho, diante da Tua cruz, ó Pai. Perdoa essa nação, ó Pai, sara essa nação, perdoa, Senhor, muitas vezes, Senhor, a nossa maneira, Senhor, de agir, Senhor, de ver as coisas, Senhor, erradamente, Senhor. Coloca em nosso coração, Senhor, o desejo, ó Pai, de Te conhecer melhor, ó Pai, de a cada momento da nossa vida, ó Pai, entendermos, Senhor, o que o Senhor espera de nós, ó Pai. Perdoa, Senhor, a nossa omissão. Em nome de Jesus. Amém. As muitas águas não poderiam apagar este amor, nem todos os rios poderiam afogar o que sinto dentro de mim, me embriagar com teu amor. Semelhança não há igual, essa minha rosa de Saron. Lírio dos vales, flores do campo, exala a fragrância do teu perfume. Seu fruto é bom ao meu paladar. Já vem saltando sobre os montes radiante, quão suave é teu olhar. Teu estandarte sobre mim é o amor, pusestes um selo em meu coração. O amor é forte como a guerra, suas chamas são chamas de fogo, torrentes de águas que explodem. Ninguém pode conter, sua força é maior que um turbilhão. Boa noite, paz, irmãos. Vou ler Tiago 3. Os pecados da língua e o dever de refreá-la. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo? Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o corpo. Ora, se pomos freio na boca dos cavalos para nos obedecerem, também lhes dirigimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios que, sendo tão grandes e batidos de rijos ventos, por um pequeníssimo leme, são dirigidos para onde queira o impulso do timoneiro. Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta, ela mesma, em chamas pelo inferno. Pois toda espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domada pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar. É mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus.
De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que essas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar? O que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. A sabedoria lá do alto. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário tendes em vosso coração inveja amargurada e sentimento facioso, nem vos glorieis disso, nem mentais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que desce lá do alto, antes é terrena, animal e demoníaca. Pois onde há inveja e sentimento facioso, aí há confusão e toda espécie de coisas ruins. A sabedoria, porém, lá do alto é, primeiramente, pura, depois pacífica, indulgente, tratável, plena de misericórdia e de bons frutos, imparcial, sem fingimento. Ora, é em paz que se semeia o fruto da justiça, para os que promovem a paz. Deus. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nesse instante onde a Tua palavra foi lida e será proclamada, pedimos que o Seu Santo Espírito toque em nossos corações. Fale conosco, Senhor. Começar em mim, que possamos, de fato, ter mudanças de atitudes, mudanças no comportamento, mudanças provocadas pela ação do Teu Santo Espírito ao ouvirmos a Tua palavra, ao entendermos aquilo que o Senhor quer para nós e também para as nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 3 de Tiago e nós estamos estudando capítulo por capítulo e temos percebido que através de todos os capítulos Tiago ele aborda temas de uma maneira um tanto quanto específicas. Na leitura do culto de domingo passado nós pudemos observar que Tiago ele falava sobre a questão da fé e das obras. Como nós não podemos de maneira nenhuma desassociar a nossa espiritualidade, a nossa fé com as obras. Também é verdade que não podemos deixar apenas ser conduzidos pelas obras, pelas boas ações e não ter fé. Aliás, o próprio texto de Tiago é claro em dizer: você crê em Deus? Não faz mais do que sua obrigação, porque até os demônios também acreditam. Você precisa também ter as obras, de tal forma que as obras e a fé se completam e nos unem, então, cada vez mais próximos a Jesus Cristo. Ainda sobre o capítulo de número 2, eu gostaria de deixar uma fala sobre a nossa adoração. As mãos que levantam para o alto, para adorar e exaltar o nome do nosso Deus, devem ser as mesmas mãos que também acolhem aquela pessoa ou aquelas pessoas que precisam de ajuda. Pessoas essas que precisam se reerguer na nossa sociedade. O capítulo de número 3, ele
vai tratar de um outro tema. É importante nós não sairmos precipitadamente falando de alguma suposição de algum assunto sem antes entendermos de fato para quem o texto está sendo produzido. O texto está sendo produzido para cristãos, independente de onde ele esteja. Aliás, nós falamos isso nos primeiros encontros sobre Tiago, para nos apropriarmos também da leitura do capítulo de Tiago como se fosse para hoje, como se Tiago estivesse lá atrás escrevendo para nós hoje. Pois bem, o capítulo de número 3 fala para nós um detalhe que logo nos primeiros versos nós podemos observar com atenção. Meus irmãos, somente poucos de vocês devem se tornar mestres. E então, Tiago não está falando especificamente neste bloco, nessa parte, nessa perícope, sobre então todos os cristãos que estão espalhados e dispersos. Mas o texto está especificamente indicando que poucos de vocês devem se tornar mestres. E aqui então, é claro nós entendermos que há já uma distribuição de tarefas na igreja cristã, na igreja do primeiro século. Creio que no começo, talvez, todos que tinham uma certa desenvoltura, tinham uma certa aptidão, já gostariam de levar a palavra, de compartilhar a palavra com outras pessoas. Assim também não é muito diferente dos nossos dias. Vemos com muita alegria no coração homens, mulheres que têm facilidade com as palavras e de comunicar delas com toda a comunidade. No entanto, o próprio texto de hoje nos destaca a importância de sermos separados para especificamente atender à vocação do sagrado ministério. Aqui Tiago não está então se preocupando muito numa forma geral no coletivo, mas Tiago está dando conta para falar com os pastores, por que não com as pastoras nos nossos dias também. É importante porque ele fala que poucos de vocês devem se tornar mestres, pois vocês sabem que nós, que ensinamos, que somos responsáveis por levar a palavra de Deus para toda a criatura, para levar a palavra para a comunidade, para a igreja, seremos julgados mais rigorosamente do que as pessoas que assim não são. Então Tiago está claramente dando uma exortação, sim, para especificamente os pastores. Talvez não era essa terminologia da época, mas é o que nós compreendemos e assimilamos nos nossos dias. Tiago está falando para um grupo seleto neste momento. É importante então entender que dentro do grupo, dentro dos cristãos, dentro da comunidade da fé, há necessidade de separar alguns para se responsabilizarem pela palavra. E essa separação, ela ocorre até os nossos dias. Pastores são responsáveis, dentro da nossa Constituição, são responsáveis pela liturgia, pelo culto e também pela proclamação da palavra e pelos sacramentos. A palavra de Deus, ela é clara em nos afirmar isso. E essa orientação também vem da parte de Tiago. Tiago nos deixa claro que nós precisamos estar na comunidade de fé, em primeiro lugar, e em segundo lugar, que há uma necessidade de uma separação entre aqueles que são chamados para um determinado fim, que são os líderes, os pastores, e estes serão cobrados a mais do que aqueles que não foram chamados e designados para serem pastores ou pastoras. Muito bem,
Só que o texto ele começa a dar um ar de conotação daquilo que é falado, que é dito. Numa primeira leitura, um tanto quanto despercebida ou desavisada, nós podemos pensar que Tiago está literalmente falando sobre a fofoca. Talvez naquela comunidade ou entre os cristãos naquela época já poderiam ter sinais e vestígios de fofoca. Mas ao nos atentarmos com clareza e destacando então a passagem escolhida do dia de hoje, nós entendemos que o texto não está falando de fofoca, de pessoas que estão falando uma das outras, não é nada disso. O texto aqui está falando primeiramente direcionado para os líderes. Então, nós que somos líderes, liderança, pastor, pastora, presbítero, presbítera, diácono, diaconisa, missionário, missionária, superintendente da escola dominical. Seja você, meu irmão ou minha irmã, qual responsabilidade você tem nas mãos? É para nós que o texto está sendo escrito e produzido. E eu que não sou pastor, pastora, presbítero, presbítera, não devo me atentar então ao texto de hoje? Não devo ler então o texto de hoje? Eu posso virar e posso ir para o capítulo de número 4? Evidentemente que não, porque o texto também é escrito para nós. Você, do outro lado, que talvez pode não ser um pastor, uma pastora, ou exercer qualquer tipo de liderança na igreja. O texto é para toda a igreja, mas ele dá uma ênfase maior para esta observação sobre a liderança, sobre então aqueles que estão à frente da comunidade de fé. E nós, como líderes, somos responsáveis em levar a palavra para uma comunidade. E tudo aquilo que nós falamos, tudo aquilo que nós pregamos, deve primeiramente estar conectado com a vontade de Deus. Não devemos aqui usar este espaço, não devemos aqui escolher textos para falar direcionado para pessoas, para querer então justificar algo que nós queremos dizer através da palavra de Deus. Não devemos justificar aquilo que nós queremos falar através da palavra de Deus. Não é essa a nossa função. Nós devemos em primeiro lugar orar, devemos em primeiro lugar guardar um tempo de devoção com o Senhor, devemos guardar um tempo de intimidade com Deus, devemos ter contato com a palavra. E essa palavra que nos ilumina, que toca o nosso coração, que toca o nosso interior, nos permite refletirmos então sobre aquilo que nós deveremos comentar com a comunidade, externar para um povo que está com fome, com sede da palavra de Deus. E não usar da palavra de Deus para dar um recado do qual nós queremos falar. Então, quando nós observamos que Tiago está falando para que a liderança tome cuidado porque você será cobrado de uma forma mais dura. E essa cobrança não vem dos concílios superiores, não vem de pastores que possam estar acima de você. Não é nada disso. A cobrança é do próprio Senhor, do nosso Deus. E essa cobrança é porque você pode evitar, inclusive, deixar de usar a palavra de Deus como pretexto, como recado para pessoas, e usar a palavra de Deus da forma como ela verdadeiramente ela é. Ela é fonte de água viva e ela alimenta o coração das pessoas que buscam com sede. Jesus, ele disse exatamente isso. Ele falou para a mulher samaritana que aquele que o busca, que experimentar daquela água, nunca mais terá sede. E é esta palavra
que nós devemos buscar primeiramente. Como o Senhor Jesus disse, buscar primeiro o reino de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, olhar a palavra de Deus em primeiro lugar, ver o que a palavra tem para os nossos corações, ver o que a igreja, a comunidade precisa se alimentar através daquilo que você leu, do que você meditou, do que você buscou. E evidentemente deixar o Espírito Santo tocar na sua vida para também tocar na vida de outras pessoas. Somente então estaremos fazendo aquilo que realmente nos foi confiado da parte de Deus. É claro essa observação, porque o restante do capítulo, nesse primeiro bloco, ele está compondo então um cenário que seria desfavorável para aqueles e aquelas que usam da palavra de Deus sem responsabilidade, falando daquilo que está dentro do seu coração, escolhendo textos como pretexto para então alimentar-se o seu próprio ego e também condenar pessoas, dizer coisas para as pessoas das quais não vem do próprio Deus. Não devemos usar a Bíblia como um instrumento de condenação. Não devemos usar a palavra como instrumento de julgamento. Não devemos usar a Bíblia, da palavra de Deus, como um instrumento para favorecer as nossas vontades. Nós devemos deixar que a própria palavra, a própria leitura das Sagradas Escrituras, ela por si só, ela possa nos tocar, e aquilo que a palavra então está aqui nos falando, ela sim, ela será uma palavra viva, sem mudar nada, sem mudar o sentido do que está escrito, mas ela vai ser viva, porque hoje nós também precisamos ouvir o conteúdo que aqui está. O conteúdo que está aqui é vivo, porque o Espírito Santo está também participando da leitura conosco, e nós então estamos automaticamente sendo atualizados por essa palavra, sem a necessidade de mudar textos, ou falar que aquele ou esse não serve, porque nós cremos também que toda a Bíblia, Antigo e Novo Testamento, versículo por versículo, capítulo por capítulo, são todos textos inspirados pelo nosso Senhor, pelo nosso Deus. E então ele está aqui narrando situações e confabulando histórias hipotéticas das quais nos tornaremos se não usarmos a palavra de Deus da forma como ela verdadeiramente é. Vamos observar então os versos que o seguem. Nós pomos um freio na boca dos cavalos para que nos obedeçam, e assim os fazemos ir para onde nós queremos. Fazer uma pausa, porque se você usar desta leitura, dessa chave de leitura, de uma maneira inapropriada, você poderá conduzir as pessoas para observarem apenas o texto que lhe favorece, para então justificar uma tese. Nós, pastores, líderes, não somos estes responsáveis. Quem nos guia é o Espírito Santo. Somos guiados por Deus. E se entendermos então que é o Senhor que nos guia, onde nós devemos olhar e observar e caminhar, estaremos então fazendo a coisa certa. Pelo contrário, estaremos nós, de uma forma indevida, conduzindo as pessoas a olharem textos da Bíblia para dizer coisas que nós queremos falar. Cuidado com esse tipo de postura, porque não é o ideal, não é o mais adequado, não é correto.
em um navio, sendo empurrado por ventos fortes. Ele pode ser guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Quem que está sendo o piloto de nossas vidas? Estamos deixando Deus conduzir a direção do nosso leme? Ou estamos querendo impor para qual sentido agora devemos caminhar? Quem é o piloto? É importante entregarmos a nossa vida para Deus, para Ele ser o piloto. Pelo contrário, corremos o risco então de escolher os nossos próprios caminhos, ou então escolher o caminho da comunidade cristã. E talvez este ponto acaba sendo mais preocupante, porque nós não somos piloto. Nós devemos nos esvaziar de nós mesmos para deixar o nosso Deus agir e conduzir as nossas vidas. E ele continua: é isso que acontece com a língua, mesmo que pequena, ela se gaba de grandes coisas. A língua pequena dá um ar de, numa primeira leitura, como eu falei da fofoca, de coisas pequenas e tão sem sentido talvez. E a minha convicção de que nós não estamos falando de fofoca, porque depois Tiago ele vai falar da fofoca, então não é. Então não se precipite, né? Ele vai futuramente falar da fofoca. Mas a língua pequena, de repente, é você que está conduzindo uma pequena comunidade, um pequeno grupo, uma célula. Você é um grãozinho no meio de muitos grãos. Mas como a sua palavra, ela tem responsabilidade perante aqueles e aquelas que estão te ouvindo. Talvez você é pastor de uma comunidade pequena, mas isso não importa. O que importa é que nós estamos sendo conduzidos para levar a palavra de Deus. Então, seja grande ou seja pequeno, não seja este o ponto de referência, mas a referência é aquilo que nós conduzimos então o povo a ouvir, a nos ouvir. Porque se nós conduzirmos o povo de maneira inapropriada, ainda que a sua língua seja pequena, ainda que você possa não ser tão significativamente importante, né? Mas você pode criar estragos muito grandes. O texto continua falando, por exemplo, de uma grande floresta, e aí fazendo uma alusão, né, sobre a questão do incêndio em uma floresta. E talvez grandes incêndios são criados por pequenas chamas. Grandes incêndios são criados por pequenas chamas. Talvez você pode se achar alguma coisa que você não é. E um estrago, por pequeno que ele possa ser, ele é comprometedor para toda uma sociedade. Pode parecer, neste momento, que você que nos acompanha, pode até achar assim, nossa, hoje o pastor está meio querendo dar uma lição de moral em alguém, né? Mas o texto ele nos leva para essa leitura. Então, de repente, eu não sei ao alcance que essa palavra vai chegar. Eu tampouco me importo com situações, com pessoas, mas de fato eu tenho que levar para você hoje aquilo que Deus
Primeiramente fala ao meu coração, para depois você que está do outro lado também ser ministrado por essa palavra. A palavra que nos dá vida eterna. Então não estou aqui também dando recado, amém? Estou levando para você uma palavra que Deus colocou em meu coração. E ele continua falando: o ser humano é capaz de dominar todas as criaturas. Eu vou destacar o todas. O ser humano, ele é capaz de dominar todas as criaturas. Adão, na criação, Deus o confiou para que ele cuidasse de toda a criação. Adão então deu um nome para cada espécie, batizando-os com os seus respectivos nomes. Mas não apenas promoveu então uma grande nomenclatura de espécies, como também foi responsável por ser o mordomo de um grande jardim. E este papel nos cabe até hoje, sermos mordomos da criação de Deus. Nós conseguimos domar os animais, nós conseguimos cuidar do cachorro, do passarinho, do gato. Também conseguimos alimentar peixes, seja um animal que seja uma ave, um cão, ou seja, um peixe. Todos os animais, todas as espécies de animais são, de uma certa forma, criaturas de Deus, e nós somos mordomos da criação. No entanto, ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. E esta língua, que a palavra que está então dizendo, não é sobre fofoca, sobre intrigas, mas é sobre aquilo que nós falamos como igreja. As pessoas lá fora que não têm o hábito da leitura bíblica olham para nós e se espelham através de nós, da nossa fala, das nossas ações. E então você pode pensar que então o texto não é mais para os pastores, para os líderes, mas também serve para mim que não sou líder, que não tenho nenhum perfil de liderança, porque você acaba sendo a Bíblia que o povo não lê. Você acaba sendo uma referência para toda uma sociedade. E aí então as pessoas vão te nivelar sobre como ser ou como não ser cristão. Tá vendo? Eu não sou cristão por causa disso. A língua, ela é difícil de dominar. E nós devemos nos exercitar ao ter o contato então com a palavra de Deus e ter o contato também com aquilo que o Senhor tem para nós, e saber que a palavra de Deus deve ser dita, a palavra de Deus deve ser proclamada, a palavra de Deus deve ser anunciada, e as pessoas devem olhar e se enxergar através então de nós, que somos cristãos, que a palavra está sendo dita, e não o contrário. Não sermos um referencial negativo numa sociedade doente, não sermos uma sociedade, um povo que confunde as outras pessoas. Um pastor fala uma coisa, mas outro pastor fala outra, e agora eu não sei qual pastor eu vou ouvir. Todos nós devemos estar alinhados com a vontade de Deus e não querer inventar nada daquilo que a Bíblia não diz. Devemos ter cuidado com a nossa língua,
Devemos ter cuidado com aquilo que nós falamos, devemos ter cuidado com aquilo que nós pregamos, devemos ter cuidado com aquilo que nós cantamos, porque também somos responsáveis pela parte do louvor, e o louvor também é a palavra do Senhor cantada. É a oração que muitas das vezes a pessoa não sabe, mas ela aprende através do louvor. Então nós devemos nos esforçar e nos preocupar em saber aquilo que estamos cantando também, porque são palavras de salvação. E ter cuidado para não ser palavras de maldição. O texto é claro em dizer exatamente isso. A língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ela ocupa, através de nós, os nossos corpos. E a língua, ela permite que se espalhe e se prolifere o mal. Uma palavra, de repente, mal expressada, gera em nós confusão. Um pastor que pregar uma mensagem um tanto quanto distinta do que a própria palavra nos orienta, causar estragos irreparáveis, divisões, contendas, brigas, e tudo isso não é o que a palavra nos orienta. Com o fogo que vem do próprio inferno, é assim também os efeitos catastróficos de uma língua maldita. Maldita no sentido de não estar fazendo a coisa certa, a coisa boa. E ela põe toda a nossa vida em chamas. Ela põe todas as vidas que se então participam daquele momento em chamas. É comprometedor. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas, mas não é capaz de dominar a sua própria língua. Ninguém foi capaz de dominar a língua. Ninguém. E usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor. Nós louvamos, nós cantamos, nós falamos como é bom estar aqui, como é bom estarmos em união, como é bom sentirmos a presença de Deus. Vem para uma hora de uma adoração, nos quebrantamos na presença de Deus, dizemos que há uma alegria em nosso coração, queremos cantar cânticos novos. Não sei até onde foi, mas queremos cantar cânticos novos, queremos dizer e falar com o nosso Deus, queremos falar palavras bonitas e abençoar vidas, mas a mesma língua que adora, que louva, que glorifica o nome de Deus, é também a mesma língua que amaldiçoa. É a mesma língua que conduz as pessoas para o lado mal, negativo, que potencializa no ser humano o que não tem de bom, que confunde a cabeça das pessoas.
que nos faz estar perdidos. Será que agora mudou tudo? A Bíblia agora atualizou, mudou, aquilo que era não é mais, agora o que não é, é o que tem que ser? E as pessoas ficam perdidas, sem saber para onde ir, sem saber como se posicionar. Esperamos talvez algum grande líder dar algum pronunciamento. Vamos ver o que aquela pessoa fala. Como é importante o papel de cada um de nós. Como é importante. Devemos nos atentar para o que dizemos. Porque é a mesma boca que então engrandece é o Deus criador dos céus e da terra, e também a mesma língua que pode amaldiçoar as pessoas. E então, ao invés de conduzir as pessoas para o céu, nós estaremos conduzindo as pessoas para o inferno. E não sou eu que estou inventando isso, é a própria palavra, o próprio texto que está desenhando este cenário. Da mesma boca que saem então palavras de agradecimento, saem palavras de maldição. E no final ele termina com uma expressão muito interessante. Será que é a mesma boca que sai coisas boas pode sair coisas ruins? Será que uma fonte de água doce, ela também pode produzir água salgada? Ou vice-versa? Creio que não. Creio que o que sai da fonte das nossas palavras é o que temos guardado no nosso interior. E então não tem como sermos duas pessoas dentro de uma só. Ou verdadeiramente somos homens e mulheres de Deus, ou então estamos num mundo de faz de conta. As pessoas não devem se atentar para o que nós falamos, as pessoas não devem se atentar para o que nós pregamos, ou então verdadeiramente somos homens e mulheres de Deus, e as pessoas devem sim se espelhar naquilo que nós falamos, orientamos, instruímos, e juntos participamos da Igreja do Senhor Jesus Cristo. O segundo bloco do capítulo 3 fala sobre a verdadeira sabedoria, e aqui eu não vou me alongar muito, porque certamente ele vai estar conectado já com o capítulo de número 4, mas a sabedoria que nós precisamos ter, a sabedoria que nós precisamos buscar, é a sabedoria do alto, é a sabedoria do nosso Deus. E aqui ele dá uma aula, porque é importante nós observarmos, né? Então, aqueles que são sábios, inteligentes, então, que prove isso pelo seu bom comportamento, porque é uma pessoa sábia, que é inteligente, tem uma conduta digna na sociedade. O homem e a mulher que são sábios, inteligentes, não ficam criando atritos desfuncionais no meio do povo, de maneira nenhuma. É submisso à palavra de Deus, é submisso à liderança, não a liderança que, como eu disse no começo, que quer nos guiar para onde devemos olhar ou qual caminho devemos seguir, mas é a liderança que é guiada pelo próprio Deus, é a liderança que deixa o Senhor nos conduzir, e somos conduzidos juntos, então, pelo nosso Deus.
Ser inteligente é um indicativo de pessoas que têm um ótimo comportamento e não um comportamento duvidoso. Se você tem um comportamento duvidoso, meu irmão ou minha irmã, saiba que ainda há tempo de mudar. A palavra nos orienta a fazermos de uma forma diferente. A palavra nos orienta a conduzirmos com simplicidade, com humildade. E esta humildade, ela vai reproduzir a nossa sabedoria. Mas vocês têm inveja, amargura, egoísmo nos seus corações, e então não mintam gabando-se de serem sábios. Sim, todas essas qualidades negativas, elas são sinceras também do ponto de vista da observação de Tiago, ao perceber que quando a pessoa ela não consegue ser uma pessoa sábia, é porque de fato dentro dela há inveja, há a amargura, há também o egoísmo, mentem e por isso não tem a capacidade de ser humilde. É duro, é forte, mas é a palavra de Deus. Quando nós nos deparamos com algo ruim, do ponto de vista daquilo que nós não gostaríamos de estar ouvindo, não devemos falar, olha, então vamos atualizar, porque já não serve para hoje. Não. Devemos ouvir com o sentimento de escutar. Devemos ouvir, ainda que não nos agrade no primeiro momento, mas falar de novo, Senhor, fale comigo nesse texto. Eu quero ouvir a sua voz. E ler de novo. Esta é a verdadeira atualização bíblica para as nossas vidas. Ser sábio e não ser humilde. Ser sábio e ser o primeiro a falar, ser o primeiro a apontar o erro das pessoas, saber que acha mais do que é mais do que todo mundo. Essa sabedoria não vem do céu. Essa sabedoria não vem do céu. Essa sabedoria não vem de Deus. Então é importante refletirmos as nossas ações, os nossos posicionamentos. A palavra diz que este comportamento é diabólico. Porque onde tem inveja, egoísmo, haverá também confusão. Então, se tem confusão, você pode saber que tem inveja, que tem egoísmo, e logo não é nada de Deus. Se não tem inveja, se não tem egoísmo, se não tem confusão, é de Deus. É simples assim. A sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura, santa, é pacífica. Você consegue estar num ambiente, sentir paz no coração, é um local pacífico. Se você está num ambiente e não consegue sentir paz no coração, é porque há uma ação diabólica neste lugar. Então é aquela questão do ritual de culto para o diabo? Não, nada disso. Mas pelo simples fato de deixarmos de fazer a vontade de Deus, de deixarmos de ouvir a sua voz, de deixarmos de seguir as orientações do Mestre, nós temos então ouvidos para o mal. E logo não fazemos a vontade de Deus, porque estamos fazendo a vontade do inimigo. Algo diabólico.
Por que não? Então é importante fazermos a vontade de Deus. É importante buscarmos a vontade de Deus. É importante conhecermos a palavra de Deus, pois ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Vou repetir. Ela é boa, perfeita e agradável para as nossas vidas. Ela é pacífica. Ela é bondosa. É amigável. Sabe aquela pessoa que todo mundo quer estar junto? Pois é. Reflete nesse tipo de pessoa os traços de uma pessoa que busca a vontade de Deus. Porque ela é amigável. Todo mundo quer estar junto com ela. Já viram situações opostas? Ixi, lá vem aquela pessoa, se esconde. Pois é. Se liga, fala que eu não estou. Ações diabólicas. E o mal leva o outro mal. Porque logo a pessoa mente, né? Diz que eu não estou, então já mentiu também. Então é um sintoma da bola de neve, né? É uma coisa vai levando para outra, e para outra, e para outra. Devemos ser cheios de misericórdia. E ser cheios de misericórdia, irmãos e irmãs, é sermos guiados pelo nosso Deus, é voltarmos à leitura do capítulo anterior e ver que as nossas vidas, elas devem estar sim atreladas com a fé e com as obras, porque nós somos misericordiosos. E esse dom da misericórdia, ele só brota em nós quando somos alcançados pela graça. E pelo fato de sermos alcançados pela graça, nós conseguimos externar para outras pessoas este dom de misericórdia que nós temos. No entanto, se não temos esse dom de misericórdia, se não conseguimos nos compadecer uns com os outros, se não conseguimos nos compadecer com o próximo, se não conseguimos olhar a pessoa que está passando por um aperto e nos olharmos e nos identificarmos com essa pessoa, com essa situação, poderia ser comigo, há algo errado em nós. Porque ser cheio de misericórdia é também fruto de uma pessoa que é pacífica. E isso produz a colheita de boas ações. Entendem? Então, quando a pessoa está realizando a boa ação pela boa ação, ela não está fazendo a vontade de Deus. Mas se ela está fazendo a vontade de Deus e ela está fazendo boa ação, então este é o reflexo da graça. É como o Senhor viu o próprio Zaqueu e viu que ele estava se desprendendo das coisas, não queria mais aquilo que ele pegou indevidamente, o que não é meu eu vou devolver, e se eu fiz algo mal eu vou restituir 4 vezes. Há salvação naquele lar, há salvação naquela vida. O Senhor Jesus, Ele consegue externar para as pessoas: este é o sinal da graça de Deus. E esta ação pode também acontecer com cada um de nós, ainda hoje. Pois a justiça é a colheita produzida pela boa semente. Semente que foram plantadas pelos que trabalham em favor da paz. Você, meu irmão e minha irmã, tem trabalhado a favor da paz? Se a resposta for sim, Deus te abençoe. Um ótimo domingo, uma boa semana. Ide na paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Quando sua graça me alcançou, todos meus pecados
grato sou por teu amor, grato sou por teu amor, grato sou, grato sou. Graças te damos, Senhor, por mais uma vez estar na tua casa para louvar e bendizer o teu nome. Graças te damos por todos aqueles que aqui estão presentes. Ó Pai eterno, que possamos estar sempre, Senhor, segurando nas tuas mãos. Ó Pai eterno, abençoe as ofertas e dízimos que foi ofertado na tua casa. Que seja para a honra e glória do teu nome, Senhor. Que nós possamos estar sempre fazendo o que é teu, trazendo o que é teu na tua casa, Pai. E que seja administrado de acordo com a tua palavra. Abençoe aqueles que não trouxeram hoje, mas que nos próximos dias possamos estar trazendo e entregando, Senhor. E que seja administrado de acordo com a tua palavra. Tudo isso nós te agradecemos, por amor de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, graças nós te damos, ó Pai, pelo privilégio de estarmos reunidos novamente neste ato de culto no dia de hoje, ainda que não da forma como nós gostamos, que nós sempre fizemos, mas, ó Pai, de uma forma especial para poder atender a necessidade do teu povo nesse instante, onde pessoas precisam ser cuidadas, vidas precisam ser preservadas. Então, ainda aqui em casa, mas todos conectados na mesma fé, no mesmo Cristo, na mesma palavra. E neste momento nós saímos agradecidos desse instante de culto, porque sabemos que o Senhor até aqui tem nos abençoado, até aqui tem cuidado de nós. Ó Pai, também visita os corações entristecidos, aqueles que estão em luto pela perda de algum parente, de algum amigo, seja por qualquer motivo. Também, Senhor, venha com aqueles que estão em hospital, em tratamento, em processo de recuperação. Colocamos todas as vidas daquelas pessoas que temos recebido os pedidos de oração neste instante nas tuas mãos, que o Senhor conhece, que o Senhor sonda. Visita a vida da tua igreja neste tempo de dificuldade, para que possamos ter ensinamentos novos depois de tudo isso. Como igreja, como humanidade, Senhor, visita os nossos corações. Receber a bênção e a graça e o exemplo de Jesus, o amor de Deus, o nosso bondoso e eterno Pai, e as consolações do Espírito Santo repousem sobre todos os servos de Deus espalhados sobre a face da terra, hoje e eternamente. Amém e amém. Que Deus te abençoe e te guarde, que Deus te dê uma ótima semana, e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.